Vambora de notícias. Deixa eu começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro, que tem como grande objetivo, daqui até o fim da temporada, conseguir a classificação para a Libertadores da América do próximo ano. Mas dá para dizer que a missão é das mais difíceis, legítima de um time campeão brasileiro. Eu vou explicar essa matemática. Para chegar aos 64 pontos que, em geral, asseguram classificação na Libertadores, o Atlético vai precisar de 40 dos 60 pontos que ainda disputa até o fim do Campeonato Brasileiro. Isso equivale a um aproveitamento de pontos de 66,6%. Beleza? Bora registrar ou computar os últimos campeões nacionais? O Palmeiras, em 2023, foi campeão com um percentual um pouco menor, de 61,4%. O Botafogo venceu o Brasileiro de 2024 com 69,3%. E o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de 2025 com 68,4%. Ou seja, o Atlético vai precisar de uma campanha de time campeão brasileiro para chegar à próxima edição da Libertadores da América pelas vias normais, sem contar com classificação de outros times, abrindo vaga em G7, G8 e aquela maluquice toda, a julgar pelo que tem feito o Atlético no primeiro semestre, classificação e pontuação das mais complicadas, certo? O Galo que, na movimentação de mercado, recebeu uma proposta, pelo que a Itatiaia apurou, por um atleta importante do elenco, mas essa proposta foi prontamente recusada. O mercado está pouco movimentado no momento e o Atlético está observando oportunidades, já que a diretoria não tem, nesse momento, capacidade de grandes investimentos na janela que vai até o início de setembro. Saídas poderão acontecer, mas, por enquanto, aqueles atletas que estavam sendo pouco utilizados, o mercado está aí, mas o Galo não teve nenhuma proposta interessante até este momento. Nesta sexta-feira, 5.000 ingressos serão disponibilizados para torcedores que nunca foram à Arena MRV. Esses torcedores precisam se cadastrar em um programa de sócios e também fazer a biometria facial. O prazo é até hoje à tarde. Em breve vamos ter informações do que pretende fazer o técnico Eduardo Domingues neste confronto, que ele vai seguir sem contar com os jogadores equatorianos. Retornam apenas hoje à Cidade do Galo, a Belo Horizonte, dando início à preparação para o jogo contra o Bahia na semana que vem. Preciado, Alan Franco e Alan Minda ficam na parte interna da Cidade do Galo, departamento médico, fisiologia, preparação física, para aí sim se integrarem ao grupo depois. E com esses 3 desfalques, é bem possível que o Atlético seja muito perto disso aqui, tá? Everson, Natanael, Juan Tressoldi, Lianco e Renan Lodge, que agora vai vestir a camisa 6 do Júnior Alonso, Maicon Alexander, Vitor Hugo, Bernard Coelho e Cassierra. Minha única dúvida é entre o Natanael e o Léo Duarte. O Léo acabou de chegar, o Natanael deu um equilíbrio defensivo ao time nessa reta final, quando o Galo melhorou aí o desempenho sob o comando do técnico Eduardo Domingues, então acredito que vai seguir sendo o Natanael, pelo menos num primeiro momento, e a gente vê daqui a pouquinho o que vai fazer o treinador atleticano. À tarde todo mundo, claro, de folga, para dar aquela secada ou para torcer pela Argentina do treinador, hein? O Barba, será que ele vai gostar da galera secando o time, a seleção da Argentina? Não sei. E amanhã voltam às atividades normais. Mentira, amanhã folga para os jogadores, voltando às atividades normais na sexta-feira. O Galo com programação aí sexta, sábado e domingo nesse primeiro momento. Lembrando, o jogo contra o Bahia é na terça-feira, jogo na Arena MRV às 7 horas da noite. Inclusive, na sexta-feira começa a venda de ingressos para este confronto contra a equipe do Tricolor da Boa Terra, beleza? Pelo que o Igor trouxe, de Natanael, aí Juan Lianco e Renan Lodge com a camisa 6 agora, já que o Júnior Alonso foi embora, ele traz Maicon, Alexander e Vitor Hugo, com Bernard Coelho e o Cassier. Aí, esse Alexander aí é só porque o Alan Franco tá fora? Ou já podemos sentir o sabor, Alexander? Não, o Barba não vai ser CJ. A não ser que o Alexander mude drasticamente. A gente falava sobre isso aqui, acho que foi anteontem. Cissé tá machucado? Não, o Cissé jogou. Então por que não coloca o Cissé no lugar do Alexander? Eu acho que ele pode estar testando o Alexander também e testando característica diferente, mas o titular é o Alan Franco, gente. Não dá pra
O Barba já deixou claro que ele vai colocar o Alan Franco. E nesse esquema, assim, não acho que vai ser com essa linha de 4 defensores, né? Acho que são 3 zagueiros, com o Natanael, Juan, Lianco, mesma coisa que já estava acostumado. O Coelho como um ala pela direita, o Lodge pela esquerda, Michael e Alan Franco por dentro, aí Vitor Hugo, Bernard jogando atrás do Cassierra lá como um camisa 9. Mas o Alexander, para ele ser titular do Atlético, só depende dele, CJ. Só dele. A partir do momento que o Alexander mudar uma chavinha de competir um pouco mais, de ter um pouco mais de pegada, a gente falava aqui no primeiro bloco de como que um time que corre junto, que pensa o jogo junto, é difícil de ser batido. Se o Alexander entrar nessa mentalidade, ele é titular, cara. Tecnicamente, talvez ele seja o melhor volante do Atlético. Pra mim, ele é o melhor tecnicamente. Mas não dá pra jogar só com a técnica. Não dá, ainda mais na posição dele como volante. Então, se o Alexander tivesse um pouquinho do que o Alan Franco faz, da entrega que o Alan Franco tem, ou da vontade que o Cissé tem, não tô falando que ele é um jogador que faz corpo mole, não, é característica. Mas se ele mudar essa chavinha, ele deslancha, não só no Atlético, mas na carreira dele. Porque bola ele tem, cara. Esse meio campo aí, Rafa, de Michael, Vitor Hugo e Alexander, bom com a bola, né? Sim, bom com a bola. Você tem 2 caras de toque, né? Muito toque, que é o Maicon e o Bernard. E o Alexandre de carregar um pouco mais, tem o drible também. O Vitor Hugo também pode dar essa carregada. Tem. Mas sem a bola você vê intensidade? Não, já vi que não, né? Não, o Maicon não é. Esse cara é o cara mais posicional, não é o cara da agressividade. O Vitor Hugo ajuda, por ser um meia, eu acho que ele cumpre bem a sua função. Bernard também ajuda, mas não é super agressivo. Quem que é o outro? E o Alexander que é o mais doidão, Bernard, assim, né? Mais o vai, volta, ataca, dá bote. Eu acho que existe um certo equilíbrio. Eu só ia falar do Alan Franco, que eu peguei que eu não tenho tanta certeza nesse Alan Franco titular absoluto, não. Então eu peguei que os últimos jogos do Atlético, o Galo contra o Vasco, ele já tinha ido embora, né? Sim. Então ele não tava. Aí antes do Vasco foi o Puerto Cabello, ele não foi titular. Foi o Vitor Hugo como segundo volante, jogo específico. Aí contra o Corinthians, titular. Mas antes do Corinthians, o Cienciano em casa, ele também não foi titular. O Atlético precisava vencer esses 2 jogos. Hã? O Atlético precisava vencer esses 2 jogos. Sim, mas isso não quer dizer que é só por isso, né? Será que o momento pré-Copa pode pesar? Atleta, acho que não. Acho que não. O treinador, CJ, o treinador, nem aí, né? O treinador não quer saber, ele quer saber do dele. Ele não tá pensando se o jogador vai pra Copa, assim, não Tanto vai. que o Alonso foi titular na reta final. Exato, o Alonso foi titular inesperadamente. Eu não cravo esse Alan Franco tão titular, não. Daqui mais, né? Eu acho que o Alexandre pode ter treinado bem, CJ. Pode ter treinado bem nesse mês, porque qualidade técnica nós sabemos que ele tem. E muitas vezes nós pedimos o Alexandre. Cara, o Alexandre não vai jogar? O Alexandre é bom jogador. O que tá acontecendo com o Alexandre? Problema esse campo? É falta de treino? O que é? Talvez ele tenha se comprometido mais nessa intertemporada e pode estar jogando bem. Eu acho que ele tem condição de ser titular. Se eu fosse o técnico, ele seria meu titular. Eu insistiria com ele. Porque acho que ele tem qualidade pra ser titular. Acho que falta um pouco de qualidade de bola mesmo nesse time do Atlético. Acho que às vezes é muita correria e falta o cara pra pôr a bola no chão e ter mais passe. Olha o Scarpa aí. Pois é, um que eu também tentaria, CJ. Mas, cara, aí você falou da questão da pegada. Falta pegada. A gente sempre fala que vamos voltar na resenha do volante. O Atlético não tem o camisa 5 mordedor. Só que pra você jogar sem um volante... mas nós abrimos o programa falando... Inclusive então, você falou que não precisava do 5 mordedor. Não precisa. Mas o que a Espanha fez, já que a gente estava usando desse esquema? As linhas da Espanha estavam todas muito próximas, muito organizadas. Aí pro volante jogar fica muito mais fácil. Ele não vai pegar o atacante correndo de frente contra ele, ele não tem que apostar a corrida, ele não vai ter que marcar 2, 3 caras, a bola já chega quebrada, o espaço é menor, então facilita o jogo. Se o Atlético quiser jogar com Alexander e Maicon, por exemplo, ou, enfim, ter um time que não tem esse cara de mais correria, de mais combatividade, tem que melhorar isso. Porque o Atlético é um time muito espaçado. Muito espaçado. O Atlético sofre demais com a transição porque é um time muito espaçado. Então essa compactação tem que existir, né? Aí é com Barba. Organizar. Aí não é o jogador, é o Barba. Até porque eu tava pensando aqui, gente, o Atlético tem bons jogadores em diversos setores. Pra mim, hoje, o ataque, e aí é o camisa 9 e um beiradinha arisco, o bailarino, o que rabisca, acho que faltam no Atlético. Pode ser o Minda. Pode ser, mas ainda não foi. O Coelho tem a intensidade, mas o rabiscar e o fazedor de gols. E o atacante, o 9, que pra mim o Cassierra seria uma ótima opção, não uma solução. Mas se nós pegarmos, olha aqui no meio campo que a gente disse.
Cissé, bola. Alan Franco, bola, pô. Nós temos Alexander, bola. Maico, bola. Vitor Hugo, bola. Bernard, bola. Scarpa, para mim, bola. Então nós estamos pegando um setor de meio campo, seja como, eu nem falei do Thomas Pérez, como marcador... Que foi titular no último jogo contra o Vasco. Como marcador e como pensador, ou os marcadores e pensadores. Bons jogadores na zaga, com a chegada do Léo aí, bons zagueiros. Tem um lateral esquerdo, com um da base, que classificou para a Copa do Brasil, né? Pacini e o Renan Lodge. Acho que na direita tem só o Natanael. O Preciado ainda não brilhou os olhos. Mas o ataque, para mim, é o Aquiles ali do Atlético. Hein? Você falou do bons jogadores. Tudo bem, eu acho que não faz são sentido. Bons? Mas bons para qual prateleira do brasileiro? Isso, qual contexto? Mas para vaga na Libertadores não são bons. Quarto lugar? Não, 6. Eu acho. Eu tenho dúvida. Eu acho que tá sendo otimista. Eu também. Pra brigar? Eu acho que tá sendo otimista. Pelos que eles estão mostrando, CJ. O Cabido fala disso e fala muito bem sobre isso. Sempre. Caraca, eu acho que pra brigar, briga. Não briga, não. Tá faltando essa organização do treinador, essas linhas compactas, foco de jogador fora de campo. Porque o Alexander, então, não é bola? É bola. Mas aí cadê o foco do Alexander? Então, traz o foco aí, Alexander. A gente tá com essa resenha tem quantos meses já do Alexander, eu sei, sabe? Mas não são bons jogadores. Sim, não, são bons jogadores, CJ. Eu acho que eles, inclusive, funcionariam melhor se eles estivessem um longe do outro. Um em cada time. O problema é o contexto. Qual que é o nosso objetivo com o Atlético Mineiro na temporada? O que a gente pensa do Galo pra temporada? O que a gente quer do Atlético pra temporada? É o título da Sul-Americana? Pô, vai bonito. Esse time vai bonito. Mas não sei, hein, Copa do Brasil, tenho muitas dúvidas. Brasileiro, então, CJ, eu nem coloco na briga. Será que já pro jogo do dia 21, esses jogadores vão estar em condições, não estarão cansados, se é que treinaram nas férias também, depois de uma Copa do Mundo pesada? Acho que a única coisa que o cara quer fazer é treinar, né? Como é que chegam esses caras? Acho que é a grande incógnita, né? Eles tiveram esse período agora para dar uma descansada. Acho que deu tempo, Romano, para descansar. Alan Minda, o Alan Franco e o Preciado. Até porque desses três, só o Alan Franco foi um titular absoluto mesmo da seleção do Equador. Então dá tempo de respirar um pouquinho, de esfriar a cabeça depois da eliminação e retomar o grupo atleticano. Sobre o Alan Franco e o Alan Minda, a gente está esperando uma reapresentação, certo? Sim. Do Preciado, eu tô esperando uma apresentação. É verdade. Ele ainda não se apresentou com a camisa do Atlético. E olha que a gente falava o seguinte, a gente conhece o Preciado da seleção do Equador e a gente tá esperando esse Preciado. Agora nem da seleção do Equador tá dando muita esperança não, porque ele também foi mal com a sua seleção. Então fica essa interrogação, qual o Preciado que vai chegar para vestir a camisa do Atlético? Foi uma contratação, um investimento, esperava-se que ele assumisse a titularidade na lateral do Galo, o que não aconteceu. Ele ainda não mostrou que veio. Cláudio, agora vou te falar um negócio. A questão do torcedor que não conhece a arena e não ser meia dúzia de gato pingado, mas ser 5 mil a carga, eu gostei. Também, é uma carga expressiva, né? Você imagina, 5 mil... debutantes na arena, 5 mil torcedores que vão na arena pela primeira vez. Foi uma atitude muito legal e isso mostra que o Conselho da Massa, né, que foi aí também uma iniciativa do Atlético, tem surtido efeito, porque ali estão torcedores que frequentam a arena, que sabem dos desafios, dos pontos positivos e negativos que têm dificultado a presença do torcedor e vão dando ideias, e o clube vai acatando na medida do possível, e essa, por exemplo, é uma ideia que já vai ser colocada em prática, que eu acho que o Atlético foi bola dentro, total. Eu também acho. Essa aí, pra mim, o Atlético acertou em cheio.